Olá pessoal de Física Geral 3, dando continuidade ao assunto, vou apresentar um pouco de capacitância, ok? É a teoria hoje, eventualmente eu faço as aulas de exercícios, ok? Então a ideia de capacitor é você ter dois objetos que tenham a mesma carga, porém de sinal distinto, e eles estejam próximos um do outro, e assim a gente monta um capacitor, claro. Quando estamos trabalhando com tecnologia ou mesmo para resolver problemas de física, esses objetos têm uma simetria interessante, que vão simplificar os métodos de engenharia e aqui no nosso caso, simplificar os cálculos, ok? Então, como está bem explícito aqui no slide, o interessante dele é armazenar energia potencial, ok? Claro, vocês como engenheiros devem saber melhor que eu até as várias utilidades de um capacitor, mas pelo que me consta, ele é bem útil, principalmente em circuitos elétricos, para manter a carga no mesmo, e assim não tem oscilações que podem prejudicar o seu funcionamento, ok? Então, aqui toda a parte mais histórica do capacitor, que é bem importante também, ok. E aqui indo para uma parte mais explicativa, então. Normalmente, quando a gente vai trabalhar com capacitores, a gente está lidando com capacitores de placas paralelas. Então, essas placas, né, muito convenientemente, a gente já estudou tanto em campo elétrico quanto em potencial elétrico. Por mais que não seja uma simetria tão interessante quanto a esférica ou a cilíndrica, as placas paralelas são extremamente utilizadas na tecnologia de capacitores, ok? E, na verdade, a maioria das contas que vocês vão ver na carreira de vocês é envolvendo essas placas paralelas. Por mais que saibamos que existam capacitores de outros formatos, como um bem comum também é o cilíndrico. Ok? Então tá bom. Agora, um pouco de álgebra, né? Aqui nós temos as equações do capacitor e a gente vê que a capacitância do mesmo, ou seja, essa capacidade de acumular energia, né? Que é a ideia de um capacitor, ela é dada por carga dividido por diferença de potencial. Então é quanta carga uma determinada diferença de potencial consegue segurar. Meio que na prática é isso, né? A gente lê dessa forma, né? Carga por diferença de potencial, ok? Então, capacitância está associada com isso. Aquele capacitor feito daquele material, numa determinada geometria, consegue guardar quantos coulombs dado uma determinada diferença de potencial. DS, ok? Então, claro, o fato de a gente estar trabalhando com a simetria de placas paralelas vai nos permitir encontrar equações bem interessantes de forma simplificada e para isso a gente vai utilizar a lei de Gauss. A lei de Gauss, pessoal, talvez eu não tenha deixado isso muito claro nas últimas aulas, mas ela é uma lei geral, tá bom? Ela funciona em qualquer situação. Tu não precisa ter só uma esfera, ou só um cilindro, ou só uma placa, ou só um cubo apropriadamente colocado num campo interessante. Ela é uma lei geral, a lei de Gauss é uma lei da natureza. Ela é uma lei extremamente interessante, porque ela não é nenhuma lei experimental, ela é uma lei a priori, teórica. Ela vai sempre funcionar. A questão é que, se não tiver simetrias interessantes, os cálculos vão ficar prejudicados, ok? Mas elas sempre funcionam, independente de ser uma esfera, cilindro, placa ou não. Ela vai funcionar. Mas, vamos dizer assim, é extremamente mais fácil fazer os cálculos quando o vetor área é paralelo ao vetor campo elétrico. O vetor área da nossa superfície gaussiana tem que ser paralelo ao vetor campo elétrico para que dentro dessa integral que eu estou selecionando agora, nós tenhamos cosseno de θ sempre igual a zero, o que vai me permitir o campo elétrico sair de dentro da integral e simplesmente fazer uma integral de caminho fechado da área da nossa superfície gaussiana. E eu acredito que todos vocês saibam bem, né? Qual que é a área de uma esfera, a área de um cilindro, etc. Então tá, uma vez encontrado o campo elétrico, o interessante no estudo de capacitância, afinal de contas,
a capacitância está muito associada com energia, como eu acabei de falar para vocês, é encontrar então a diferença de potencial, não lidar com questões vetoriais, ok? Então, encontrado a diferença de potencial, mediante, novamente, a situação física que temos referente a um capacitor dado, a gente então encontra essa equação aqui. Nesta equação aqui nós encontramos então a capacitância, né, o valor numérico da capacitância desse objeto. Okay? Então vamos para alguns exemplos para isso ficar mais claro. Aqui é o primeiro exemplo, o capacitor de placas paralelas. Vocês, junto comigo, encontraram essa expressão aqui para o campo elétrico de uma placa. Né? Na verdade, essa é uma expressão bem geral até, levando em conta que campo elétrico e área sejam sempre paralelos, então a integral de caminho fechado desse vetor aqui é simplesmente A. Esse vetor aqui, né? Simplesmente A. E foi esse A que ele passou dividindo. Ok? Claro, esse A vai depender, né, do tamanho da placa. Ok? O que poderia, eventualmente, cortar com algo que substituiríamos aqui no lugar de Q, envolvendo também o tamanho da placa, né? Que, afinal de contas, pode ser escrito como a densidade de carga vezes a área da placa, né? Ou alguma coisa associada com a área da placa. E assim cortar com algum termo aqui associado também à área da placa, ok? Mas por hora vamos deixar dessa forma. Uma vez encontrado então o campo elétrico, né, a gente vai observar o seguinte. Se estamos interessados numa diferença de potencial específico, no assunto de potencial elétrico, a gente viu então que essa diferença de potencial é dada por menos a integral do campo elétrico até uma distância apropriada, uma distância de interesse. Aqui, essa distância dl vai ser dada por esses caminhozinhos, ok? Que a própria imagem chama de caminho de integração. Então a gente vai integrar sobre toda essa parte interna do nosso capacitor. Novamente, de forma genérica, a gente encontra então que a diferença de potencial vai ser o campo elétrico vezes a distância. Está simplificado assim porque a simetria me permite, tá, pessoal? Não sairia tão simples se não fosse zero o ângulo aqui, né? Entre outras coisas, né? Poderiam prejudicar o nosso cálculo. Agora, então, para encontrar a capacitância desse objeto todo, posso ter integrado todo o campo elétrico, todo o caminho, simplesmente a capacitância, então, de um capacitor de placas paralelas é dado por epsilon área dividido pela distância entre as placas. Okay? Então, se eu diminuo a distância entre as placas, a capacitância aumenta. Isso, então, né, vai vir dos métodos experimentais dos engenheiros, né, deles terem a capacidade de conseguir colocar cada vez mais próximo uma placa da outra sem gerar problemas ali, né, devido a um forte campo elétrico ou algo do gênero. Ok? E percebam, né, que acredito eu, né, não sou engenheiro, mas deve ser muito mais fácil você aumentar a capacitância simplesmente aumentando a área. Mas isso prejudicaria na tecnologia de celulares, por exemplo, que a gente quer que sejam cada vez menores, né? O que importa é que para um sistema desse, a gente percebe que a capacitância vai depender apenas das características geométricas, certo? Veja que não tem nenhuma dependência explícita da carga aqui. Isso é importante. Então, lembre-se disso, tá? Tal qual um resistor, a sua resistência, eventualmente vocês vão ver que depende só da sua geometria. Aqui também, ok? Claro, o material vai importar no ε0, mas isso é papo para outra hora. Isso aqui vai ter uma importância bem maior lá para o fim da aula. Muito bem. Agora, seguindo as mesmas lógicas, a gente pode encontrar expressões para outras simetrias de capacitores. Claro, isso aqui já foi bem vastamente visto nos outros capítulos do livro. E vimos também nas videoaulas aqui. Então essa expressão a gente obteve
ok? Integrando essa expressão aqui no DL, né? Novamente, qual que é o DL, né? Essa distância que vai de uma placa aqui, né? De uma placa a outra. Então, é uma distância radial. Por isso que a integral do E deu ln, né? Percebam que vocês estão integrando apenas em R. Então, tudo isso Q sobre 2πy0L é simplesmente uma constante. E sendo uma constante, ela sai para fora da integral. Assim, né, integrando só dr sobre r. dr sobre r, vocês sabem que é a integral do ln, né? Espero que saibam. Ok? E bem, daí então, eventualmente, utilizando a expressão da capacitância, encontramos a capacitância de um capacitor cilíndrico. Sempre isso, tá, pessoal? Mesma ideia para esféricas, né? Conhecemos o campo, conhecemos o potencial, ok? Claro que aqui não é tão simples quanto simplesmente encontrar qual é o potencial de uma esfera sólida, porque nós estamos interessados neste arranjo com duas esferas, não é mesmo? Esse arranjo com duas esferas. Então, temos uma esfera interna e essa casca esférica externa, ok? Muito bem. Belezinha. Percebam por que B e A, então, né? Porque a gente sai desta parte externa da nossa esfera interna, da superfície dela, e caminha até a esfera de fora. Eu estou interessado na capacitância interna a essa esfera, né? Capacitância é algo que está dentro dos nossos objetos. Não me importo com ela para fora, né? Não é como se fosse um campo de capacitância. A gente está interessado na capacitância do objeto. Então, este efeito é algo que vai ocorrer dentro dele, né? Beleza. Bem, é isso aí. Então, aqui ele faz só um exemplo interessante, como ficaria a capacitância para uma esfera isolada, né? Que é, no caso, tendendo, né, a parte que fecha esse arranjo esférico a infinito, ou seja, parte da casca esférica. Então a gente acha uma capacitância dada desta forma aqui. Essa expressão é interessante, tá? Para a teoria. Então, tá aí. Ok? Bem, agora novamente mais um pouco de teoria. O que acontece quando eu carrego um capacitor? Então, uma vez que o capacitor esteja carregado, ele vai ser um elemento que vai se opor ao movimento de cargas, ok? Porque enquanto você carrega, você vai aumentando a diferença de potencial entre as placas, até o momento que a diferença de potencial entre as placas é a mesma diferença de potencial da bateria. Então, essa luta uma contra a outra acaba impedindo o movimento dos portadores de carga, né? A ideia é essa. Então, é sempre bom saber o que acontece no circuito quando esses elementos, né, o capacitor, ou um que a gente vai ver para frente, o indutor, eles estão zerados ou eles estão completamente carregados, né? Claro, a maioria das contas envolvendo circuito elétrico, a gente não vai considerar esse processo de carregamento, ok? Que é o que eu vou passar agora para vocês. Mas, mais para frente, quando a gente estiver falando de alguns circuitos um pouco mais complexos, né, como o circuito RLC, por exemplo, a gente vai ter que levar muito em conta o tempo de carregamento desses objetos, tá? Mas por hora não se preocupem com isso. Por hora eu peço até que vocês foquem mais nessa parte de circuito aqui, né? Eu acho que é até mais interessante para vocês que querem seguir na área de engenharia, saber lidar com esses circuitos, ok? Os circuitos eles são bem simples aqui e seguem a mesma regra que vocês aprenderam lá no ensino médio, tá, pessoal? Então vamos lá. Em circuitos existem essencialmente dois tipos de associação, que é série e paralelo. Ok? Então, eu não sei se vocês estudaram capacitância no ensino médio, mas provavelmente vocês estudaram a lei de Ohm, que tinha aquela equação URI, né? U igual a resistência vezes corrente. E em todo aquele assunto vocês estudavam que quando os resistores estavam em série,
A corrente é a mesma e a resistência se soma. Uma soma simples. Isso para resistores em série. O análogo para capacitores é fazer o contrário, ok? Quando eles estão em paralelo é que a capacitância se soma. E quando eles estão em paralelo, a carga vai se somando, né? Quando era resistor, em série, a corrente se somava. O que é o análogo à corrente aqui? É a carga. Okay? Então a carga se soma quando temos uma associação em paralelo. O capacitor é o análogo ao contrário do resistor. Aqui para a gente tentar decorar a paradinha, tá, pessoal? Só uma dica aí para vocês não se esquecerem disso. Ok? Então é isso, né? A carga do circuito vai ser a carga em todos os capacitores. Então, tal qual as analogias que vocês faziam lá para a lei de Ohm, né? Aqui também temos algumas interessantes. Ó. A gente pode até obter a carga ao passo que a gente soma a capacitância de todos os capacitores do circuito, desde a diferença de potencial entre eles, tá, pessoal? Por que eu posso colocar simplesmente uma diferença de potencial ali? Porque a diferença de potencial é a mesma, ok? Em todos esses elementos aí, a diferença de potencial é a mesma e a carga se soma. Quando eles estão em paralelo, a diferença de potencial é a mesma e a carga se soma, ok? Então, gravem isso, tá, pessoal? A diferença de potencial é a mesma quando o circuito está em paralelo. Beleza. Então, agora vamos para o próximo. Agora, quando está em série, a conta que a gente faz é igual àquela conta que a gente fazia quando os resistores estavam em paralelo. Okay? Se você quer, então, a capacitância equivalente entre, por exemplo, três capacitores, 1 sobre a capacitância de 1, mais 1 sobre a capacitância do 2, mais 1 sobre a capacitância do 3. E aqui, a carga que é a mesma. Quando você tem capacitores em série, a carga é a mesma. Okay? Carga é a mesma e a diferença de potencial que vai se alterando. Ok, pessoal? Então, é assim que funciona. Veja que é realmente o contrário de um resistor, né? É porque que quando uma luzinha de um pisca-pisca, agora é época de Natal, né? Porque quando uma luzinha de pisca-pisca estraga, várias param de funcionar, porque ela está em série com algumas, não com todas, com algumas. Então aquelas que estão em série têm a mesma corrente da queimada, que é zero. Então, para de ter luz. Ok? Agora, no capacitor é o inverso, né? Se eles estão em série, a diferença de potencial se soma. Ok? E a carga é a mesma. Okay? Em série, a carga é a mesma, tá, pessoal? A diferença de potencial se soma. É bom falar várias vezes porque é algo bem confuso, que querendo ou não, a gente só aprende mesmo fazendo cálculos, né? Mas eu quero trazer essas analogias com algo que eu acredito que vocês já conheçam. Beleza? Então tá bom. O capacitor, então, tem essa função de acumular energia. Então, a ideia de energia potencial acumulada no capacitor é muito importante. Ok? E com esse desenho aqui, mostrando toda essa analogia associada com energia potencial, fica mais intuitivo tentar compreender a matemática que está acontecendo aqui, né? Então, nós temos aquela associação entre trabalho e energia potencial já conversada no assunto de potencial elétrico, de tal forma que a gente pode afirmar, então, que o trabalho para levar uma carga de um ponto a outro, né, nesse sistema de capacitância que a gente está falando, vai ser igual então a diferença de potencial vezes a variação da carga, ok? A gente na verdade já tinha visto isso no assunto de potencial elétrico, né? Aqui a gente vê a distinção clara de diferença de potencial e energia potencial, né? Porque energia potencial é o inverso do trabalho. Vocês devem lembrar disso, né? É menos o trabalho, não o inverso, menos o trabalho. Então, né, eles não têm a mesma unidade, né? Começa aí. Muito bem. Então, fazendo a substituição
da diferença de potencial, no caso aqui que estamos trabalhando com capacitância, Q sobre C. Essa é a equação da capacitância, né? Muito bem, então a gente vai integrar em toda a carga e a gente obtém essa expressão aqui, que a energia armazenada no campo elétrico, então, ela vai ser diretamente associada com a capacitância e com o quadrado da diferença de potencial. Ok? Essa expressão de densidade de energia, que, novamente, para a área tecnológica é extremamente importante tu saber quanta energia pode ser associada a uma parte do teu capacitor, é obtida por analogia, né? Então, uma vez obtida a energia potencial, você divide pelo volume e tem essa expressão. Então, a gente chega nessa expressão aqui. Essas expressões elas são importantes, mas obviamente existe toda uma construção teórica muito mais pesada para obter a capacitância em si, né? Isso aqui são só consequências lógicas, né, da capacitância de energia potencial associada a um capacitor, né? Ok? Então, bem, aqui são só exemplos, né, levando em conta isso, e ele chega, nesse exemplo, vocês podem dar uma pausada no vídeo aí e dar uma boa olhada, que a gente chega na expressão para energia potencial de duas maneiras, né? E elas dão o mesmo resultado. Fazendo as analogias de capacitância e diferença de potencial, ok? A gente chega nessa expressão. E também pelo processo, vamos dizer assim, inverso. Uma vez dada a densidade de energia, você também consegue obter a expressão da energia potencial, ok? Muito bem. Então, eu acredito que a parte teórica mais pesada foi vista até aqui, né? Que era a parte realmente importante. E, né, eu tenho que lembrar de disponibilizar essas partes aqui, mas eu não quero me avançar em algo que não seja interessante, né? Então, eu quero só terminar aqui falando sobre dielétricos, que, vamos dizer assim, é a física na vida real, afinal de contas, dentro dos nossos capacitores não vai ter vácuo, né? Vai com certeza ter algum material, e as equações vistas anteriormente era considerando o vácuo, né? Aquele ε0 é basicamente a permissividade elétrica do vácuo. Quando a gente coloca um dielétrico dentro do capacitor, vocês podem ter certeza que a capacitância aumenta, tá, pessoal? Então, o vácuo é a situação com mínima capacitância. Então, colocando qualquer dielétrico, ela vai aumentar. Então, essa é a ideia, né, para você controlar melhor a capacitância do seu objeto. Ok? Aqui tem alguns dados envolvendo isso. E aqui uma consequência interessante, que vai ser mais vista lá no final do curso em equações de Maxwell, é a obtenção de uma equação mais geral para lei de Gauss, né? Uma vez que você leva em conta que você não está no vácuo. Então, em outras palavras, aqui dentro deste D tem o nosso campo elétrico, o ε0 estava fora aqui, e este kappa associado com a permissividade elétrica do dielétrico em questão. Então a gente encontra uma equação de lei de Gauss mais genérica, e as consequências disso são pesadíssimas, pesadíssimas, matematicamente falando, mas claro, vamos avançar nisso só no fim do curso. Por hora tá ótimo já ter introduzido os capacitores para vocês, tá, pessoal? Aqui fica um exercício caso vocês tenham interesse, acredito que eu vou fazer ele nas próximas aulas, mas por hoje é isso. Agradeço a atenção de vocês e até a próxima.